Fala, galera. Corinthians não conseguiu aproveitar a expulsão e Flamengo arrancou o empate pelo Brasileirão. A equipe paulista teve dificuldades para furar os bloqueios dos cariocas após vermelho de Everton Araújo, em jogo com gols de Paquetá e Yuri Alberto no primeiro tempo. Vamos acompanhar aí a turma do Mesa Redonda analisando este jogo entre Corinthians e Flamengo. Na tela é Thiago Salazar. Thiago Salazar fazendo um resumo do que foi este empate do Corinthians num dia que muita gente apostava que o Dorival não dormiria como técnico do Corinthians. Não é? Se perdesse o jogo, já estão falando no Vojvoda, estão falando no Tite, o Corinthians empatou. Thiago Salazar, né? O Química Arena, terminou o jogo, um apanhado do que foi esse empate. Boa noite, Salazar. Boa noite, Garrafa, para você, para todo mundo que está acompanhando o Mesa Redonda. Como você bem disse, acabou de terminar aqui na Neoquímica Arena. 41 mil, pouco mais de 41 mil torcedores aqui no estádio do Corinthians acompanharam o empate entre Corinthians e Flamengo por 1-1. Os dois gols saíram no primeiro tempo. Primeiro gol saiu com Lucas Paquetá, depois de uma saída errada do Hugo Souza, recebeu, saiu fatiando a bola no meio do campo. A bola sobra para o Paquetá, que abre o placar com 2 minutinhos de partida. O Corinthians chega ao empate com o Yuri Alberto ainda no primeiro tempo. Curiosidade, no lance do gol do Yuri Alberto, Memphis Depay sentiu a coxa, pediu para ser substituído e foi direto para o vestiário. Não trata-se do problema no joelho, que ele vem ali tendo alguns problemas, tem ficado alguns jogos de fora por causa disso. Memphis Depay sentiu a coxa e foi direto para o vestiário. Garro foi o escolhido para entrar na vaga dele. No segundo tempo, Anderson Araújo do Flamengo acabou sendo expulso com apenas 6 minutos do segundo tempo, mas o Corinthians não conseguiu o gol da vitória mesmo assim. Isso significa que o Corinthians chega a 7 partidas consecutivas sem vencer. Já o Flamengo deixa de igualar na pontuação com o Fluminense e São Paulo nessa corrida lá em cima do Campeonato Brasileiro, Garrafa. E Dorival Júnior, já que você me perguntou, segue no cargo do Corinthians. Já garanto aqui para você, porque a informação de bastidor é que ele não sairá do comando do Corinthians nesse momento. Dependeria só de um resultado desastroso aqui, o que acabou não acontecendo. Então, pelo que nós conversamos com os dirigentes do Corinthians, Dorival Júnior segue no Corinthians. E a informação que chega é que a pressão é muito mais externa do que propriamente interna, Garrafa. Perfeito, Salazar tem todas as informações do Corinthians. Eu quero você de volta, Salazar. Quero o Alexandre Silvestre, quero os personagens do jogo. Enquanto isso, Paulo Sérgio, o resultado conquistado pelo Corinthians, que dá, como disse o Salazar, um fôlego ao Dorival Júnior. Resultado importante, ou você era da turma também que entendia que precisava trocar o treinador, Paulo? Não, primeiro que não tem que mexer no treinador. Eu já falei aqui. Vai tirar o Dorival, vai colocar quem? Tite não dá mais, não dá. Eu gosto muito do Tite, mas eu creio que a dinâmica que está o futebol hoje, com a exigência que tem, eu acho que o Tite não vai acompanhar mais. Em relação ao jogo, vendo um pouco aqui do jogo, foi um jogo muito que truncado, até porque o Corinthians perde o Memphis, num passe que ele dá para o Bidu. Vamos começar, Paulo, já que você falou do jogo, para colocar todo mundo na roda, com o início de jogo, a falha do goleiro Hugo, o gol do Paquetá. Tem separado o gol do Paquetá? Coloca o gol do Paquetá, por gentileza, na tela. Tenta me explicar, Paulo, eu quero a opinião de todos e também o Miller falando. Nós vamos até 11h30. O Silvestre e o Salazar voltam já ao vivo da Neoquímica Arena. O que o Hugo tentou fazer aí, goleiro que está convocado para a seleção brasileira, Paulo? Na realidade, essa questão de ficar jogando a bola pro goleiro e o goleiro querer sair e jogar, ele bateu mal na bola. Primeiro que ele bateu mal na bola, ela sobra no pé do jogador do Flamengo e busca o contragolpe. E, infelizmente, toma esse primeiro gol ainda mais do que, né? O Paquetá que estava mortinho. O Corinthians também gosta de ressuscitar os mortos. Aí, toma esse gol, mas logo em seguida a gente vê uma brilhante jogada do Corinthians lá, onde faz o gol com o Yuri. Mas, além de ele ter batido mal na bola nesse lance, aí ele se posiciona mal na hora da defesa. Ele deu outro canto, é isso, Paulo? Ele deu muito, ele saiu muito para a esquerda. Era defensável a bola? Era defensável. Quero ouvir o jogador. Estão avaliando o erro do Hugo, né? Erro acontece, né? O Hugo acabou errando e o Paulo entende que além do erro, depois ele tinha tempo de se recuperar para tentar fazer a defesa, deu o canto direito para o Paquetá. Sua avaliação do lance. Para um time como o Flamengo, não dá para você errar. Principalmente ali perto da área, né? Aí o time do Flamengo tem muita técnica, qualidade. Aqui não dá um chutão, né? Exatamente, colocou o Paquetá na cara do gol. Eu concordo com o jogador. Você pode ver que o Hugo, ele vai muito pro primeiro pau. Sim. E, geralmente o jogador ele bate cruzado. Até a posição do corpo do Paquetá, ele estava dizendo que ia bater cruzado. Então, se o Hugo tivesse posicionado melhor, poderia ter defendido. O Paquetá não tem perna direita. Exatamente. Se ele joga para a perna direita, ele ia dar mais um toque na bola para bater com a direita. E ali naquele lance, não, ele já bate de primeira. E Ana, o lance para você, e eu já estendo uma pergunta. O Hugo, que foi chamado em função da contusão do Alisson, né?
os 2 amistosos da seleção brasileira, França e Croácia. Esse tipo de erro, que é comum, é uma infelicidade, mas isso pode pesar na cabeça do Ancelotti em relação à lista final da Copa do Mundo, Ana? Em relação à lista final, vai depender das oportunidades que ele for ter nesses 2 amistosos agora que ele foi convocado. Aí, no caso, foi o que foi dito, né? Ele é goleiro, o goleiro tem que jogar com as mãos. Tudo bem que a gente está vivendo uma evolução dos goleiros jogarem com os pés. Colocaram ele numa situação para bater essa bola. Bateu errado, cometeu um erro que qualquer outro jogador poderia ter cometido. Então, eu não entendo que isso vá interferir, até porque o Hugo tem um fator favorável a ele. Ele é um excelente defensor de pênaltis. O Chico Lang está aqui desesperado, está mostrando a falha do Hugo, mas não mostra o gol do Yuri Alberto. Não mostra o gol de empate do Corinthians, que foi aos 21 minutos. Que é o que interessa. Nós já mostramos, mas vamos no detalhe, então. Estou aguardando, hein? Alexandre Silvestre e Thiago Salazar ao vivo na Neoquímica Arena, com as entrevistas coletivas dos treinadores, com a zona mista. Não é? O Dorival ganha um respiro, mas na tela, aí o gol do Yuri para o Chico Lang, para a torcida corintiana. Começando com você, o Miller. Com a virada de jogo do Memphis, né? E o Bidu, ele corta a bola, né? Por isso que ele dá esse tapa rasteiro, facilitando a finalização do Yuri Alberto. Pode ver, olha. Ele chega de primeira, corta a bola, o Yuri Alberto se posicionou bem, antecipou a jogada, a bola e fez o gol. Tá? Bola bem trabalhada. E é nesse lance aí que o Memphis sente, nessa batida de 3 dedos. Tanto é que ele sente a musculatura. Porque nesse tipo de batida... É nesse tipo de batida aí é que ele sente. Eu estava falando pro jogador que esse tipo de batida... Lembra que o Jorginho na Copa 94 ele machucou assim o músculo? Que você força mais. Você bate pro lado de fora do pé, você força mais o músculo da coxa. Por isso que ele sentiu. Chico, sempre o Yuri Alberto. O Corinthians estava num jejum, numa seca mais completa, Chico. 7 jogos sem nenhuma vitória. 7 jogos sem vencer, tá? 7 jogos sem vencer, mas precisou da volta do Yuri para fazer. E foi um golaço repetido antes do Chico falar. Só lembrando, nós vamos até 11h30. Com tudo direto ao vivo na Neoquímica Arena, quero o Salazar em instantes, com o Alexandre Silvestre lá na movimentação nos baixos da Neoquímica Arena. Foi um golaço pela jogada. Pela jogada. Sim. A importância do Yuri nesse time, Chico. Bem articulada a jogada, né, Miller? Foi muito bem articulada, uma jogada que você mostra que o time treina, né? Apesar de estar todo mundo criticando o Dorival, mas esse tipo de jogada é uma jogada treinada, né? Não é uma jogada que sai ao acaso, né? Agora, foi um golaço do Yuri, ainda bem, né, que ele está voltando bem, depois de tanta contusão que ele teve, né? E ele é um cara essencial para o Corinthians, porque só ele faz gol no Corinthians, negócio impressionante. Ninguém consegue botar a bola para dentro da rede, a não ser ele. É um predestinado. O Pedro Raul não ajuda? Não, o Pedro Raul é uma... O Pedro Raul, eu acho que foi vendido. Foi relacionado. Foi uma ironia. Ele não foi relacionado. Foi uma ironia. Com todo o respeito ao Pedro Raul. Que seja feliz. Para onde foi, que seja feliz. Agora, vou te contar uma coisa. Não dá para comparar com o Yuri Alberto, né? Aliás, o Yuri Alberto não tem reserva no Corinthians. Aliás, na volta do Salazar, eu quero saber da possibilidade do Arthur Cabral, jogador do Botafogo, vir para o Corinthians. Quero que o Salazar atualize esta informação. Ana e Alex ainda não falaram sobre a importância do Yuri Alberto e o empate contra o Flamengo. O Corinthians foi uma tiriça contra o Coritiba. Contra a Chapecoense, nossa, doeu. Aí vai jogar com o Flamengo, engrossa o jogo, pelo que a gente está vendo, Ana. Que é o Corinthians de olho nas Copas e nos jogos grandes, porque sabe que brigar com Palmeiras e Flamengo no Brasileiro vai ser difícil com um elenco curto, Ana? Eu acho que são 2 pontos. Primeiro, que o Corinthians continua fazendo o que ele fez o ano passado, e vocês podem me corrigir, que é escolher jogo. Esse é um ponto. Segundo, os jogos que você citou não tinham o Yuri Alberto, que estava lesionado. E o Yuri Alberto é o homem de referência gol do Corinthians. Lamentavelmente, quando ele não está em campo, o Corinthians sofre demais para criar e depende demais do Memphis finalizando em gol. Com ele em campo, essa história muda. Então, acho que são esses dois fatores. E foi gigante hoje, né? Assim, vindo de resultados não favoráveis, sabendo que o treinador estava numa possível berlinda se perde o jogo. Conseguiu empatar. Agora, a gente tem que analisar também é que, assim, eu não sei qual foi o tempo da expulsão, não sei se a produção pode nos ajudar. A expulsão do Everton Araújo foi aos 11 do segundo tempo. Então, você tem 35 minutos mais acréscimo. 10 minutos um jogador a mais. 10 minutos de acréscimo. Então, ou seja, foram 40 minutos com um jogador a mais e você não tirar vantagem olha que o Flamengo teve chances ainda, hein? Então, desse recurso, algo tem que ser revisto. O Salazar pode falar melhor que nós. A gente já vem o Salazar, eu quero ele atualizando sobre a possibilidade de Arthur Cabral vir para reforçar o Corinthians e sobre a lesão do Memphis, mas o Alex ainda vai falar sobre Yuri Alberto e temos uns lances polêmicos aí, a lesão do Memphis, se preocupa ou não para a Copa do Mundo, enfim, qual que foi? A dificuldade do Corinthians é que o Yuri Alberto, quando não joga, não tem outro jogador. Não tem Guinegão, não tem Pedro Raul que possam substituir o Yuri Alberto à altura. O detalhe é que poucos times do Brasil têm alguém em seu elenco como o Yuri Alberto. Você pode pensar aí o Flamengo com o Pedro, você tem aí o Cruzeiro com o Caio Jorge, você tem o Palmeiras com o Vitor Roque. Que mais?
Você não tem aquele camisa 9 indiscutível que entra no time, que toma conta e que faz os gols. Nem o Arthur Cabral no Botafogo. Chama responsabilidade, né? Quantos gols o Arthur Cabral fez? Poucos. Tá embaixo lá. Tá embaixo, né? O Botafogo tá mal. Então, é difícil no Brasil você achar um jogador como o Yuri Alberto. E o Corinthians tem. E claro que quando ele não joga, assim como quando o Caio Jorge não joga no Cruzeiro, faz muita falta. Quando o Pedro não joga no Flamengo, faz falta também. É que o Flamengo tem um elenco que foge um pouco a essa regra. Mas assim, é um jogador indispensável para o Corinthians. Arthur Cabral tem um gol na temporada. Então, e o Corinthians está sonhando com esse cara? Mas para quem tem Pedro Raul... Tudo bem, mas assim, vai chegar... Mas você quer trazer outro Pedro Raul? É mesmo nível? Eu tô lhe perguntando. Ele tá jogando no Botafogo? Tá. Tá à disposição, não. Ele é titular do Botafogo? Titular, O Arthur Cabral tá jogando. Mas não tá rendendo, não tá entregando. Não dá. Mas é mesmo nível, Paulo? Não dá. Bom, eu quero já o Salazar, que está se movimentando na Você Neoquímica já tem Arena. o Kaique, você já tem... Esses tipos de jogadores, você já tem o Kaique, tem o Vitinho, tá bom. Não, mas você é jogador de lado. Mas Arthur Cabral é também, 9. Arthur Cabral não dá. A gente vai saber já com o Thiago Salazar se o Corinthians continua encaminhando essa negociação ou não, com o Arthur Cabral e o Alexandre Silvestre também, em instantes, os dois repórteres ao vivo na Neoquímica Arena. Fique tranquilo, porque ainda não começaram as entrevistas coletivas e nem zona mista. Já os nossos repórteres chamando direto Neoquímica Arena. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Salazar disse que, obviamente, e é óbvio, né, com esse resultado de empate contra o Flamengo, que ao lado do Palmeiras é o grande favorito à conquista do título, dá uma tranquilidade, pelo menos para a data FIFA, para o Dorival. Gente, para mim, eu não sei para vocês, está muito claro, mas muito claro, eu estou entendendo o Dorival. A gente falou aqui do São Paulo que não vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. A pergunta é, o Corinthians briga pelo título do Brasileiro? Não. Para mim, não. Não briga. O que o Dorival está fazendo, não com o elenco, com um time que ele tem? O copeiro Dorival. Preparando o time para as Copas. Para Libertadores e para a Copa do Brasil. Então, vamos parar de encher o saco do Dorival com cobrança. Como disse o Dorival na última entrevista. Não é no início do trabalho, é lá no final. O Dorival já deu mostras, não só no Corinthians, em outros lugares, e não tem procuração para defender o Dorival, tá? Nenhuma. Já deu demonstração de que ele é capaz. Do próprio Corinthians. Com um time todo desestruturado, ele levou o Corinthians a campeão da Copa do Brasil depois de 9 anos. Sem um título nacional, eliminando o Palmeiras, eliminando o Cruzeiro, ganhando do Vasco no Maracanã. Tá? Aí ele vai lá e bate no Flamengo. E aí é culpa do Dorival, por exemplo? Mas não dá para entender, colocar o trabalho do Dorival em xeque agora. Mas está colocado, né? Pendurado. Não dá. Então, isso colocado, essa é a minha opinião. Vocês podem discordar, a bancada também, a gente vai falar sobre isso, mas eu estou sendo avisado aqui que nós vamos voltar ao vivo, né? O Neoquímica Arena terminou há pouco, Corinthians 1, Flamengo 1, Dorival está mantido. Dorival não será demitido para quem torcia que ele fosse demitido. Eu entendia que seria um grande erro demitir o Dorival. Alexandre Silvestre, o Flamengo vai deixando o Palmeiras escapar. Situação de momento, de que posição você fala aí na Neoquímica Arena ao vivo, Alexandre Silvestre? Boa noite. Tudo bem, Garrafa? Boa noite, pessoal. Debate quente aí no estúdio. Estou na zona mista do Flamengo. Daqui a pouco, personagens do Mengão, que sob o comando do Leonardo Jardim segue invicto. 5 jogos nesse período, desde que caiu o Felipe Luiz e assumiu o Léo Jardim. São 3 vitórias, 2 empates. O Flamengo deixa o Palmeiras escapar, mas o Flamengo está em 4º lugar com 1 jogo a menos em relação ao líder Palmeiras, ao vice-líder São Paulo e ao 3º colocado, o Fluminense. Flamengo segurou, Garrafa. Grande defesa do Rossi nos acréscimos da partida, salvando aquele gol que poderia dar a vitória ao Corinthians. Deixa a Neoquímica Arena aparentemente satisfeito com esse empate, porque jogou com 1 a menos a expulsão do Everton Araújo por volta de 10 do segundo tempo. Silvestre, você fica com o canal aberto, você e o Salazar da Neoquímica Arena. Aqui no Mesa Redonda, ao vivo, os nossos repórteres estão lá com o microfone da Gazeta para mostrar tudo para você. Não começaram as coletivas e nem zona mista. Salazar já participou, Silvestre também. Canal aberto com prioridade para os nossos repórteres. Canal aberto com prioridade. O Memphis Depay, o Salazar trouxe a informação, foi substituído pelo Garro, problema de lesão. Separa o lance do Memphis. Separa o lance do Memphis para a gente colocar na tela. Enquanto você separa, eu tenho um recado importantíssimo para você. Lance da contusão do Memphis Depay. Daqui a pouco eu quero a confirmação. Ele se contunde no lance que o Miller falou, né? E aí ele mesmo pede a substituição. E o Salazar disse que não tem nada a ver com o joelho. Lesão muscular. Isso pode tirar o Memphis dessa data FIFA, hein, Paulo? Eu creio que não. Lesão muscular. Da data FIFA, pode tirar, né? Vai ficar umas 2 semaninhas, né? Umas 2, 3 semanas. Depende do grau, né, gente? Depende do grau. Se for uma contratura também, na hora que você bate, ele pode ter sentido uma contratura e falar, já vou sair já, porque senão pode aumentar a gravidade. Hoje é dia 22 de março, dia 12 de abril, daqui a 20 dias, tem Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Esse é o jogo da volta dele.
Ele escolhe os jogos principais. Escolhe o jogo? Muitas vezes. Existe isso, Ana? Você acha que ele vai escolher? Não, agora mesmo, mas vai aproveitar para voltar contra o Palmeiras. Existe isso, No Ana? caso do Memphis, certeza, ele escolhe os jogos que que ele escolhe. quer estar. Essa lesão vai passar provavelmente por uma ressonância agora para ver o grau. Se for algo leve, ele joga. Se não for algo leve, provavelmente, no mínimo, 15 dias para se recuperar. Eu não sei, né? Vamos aguardar o exame, como a Ana disse, o Chico e Miller, mas conhecendo um pouco o Você acha que ele volta comportamento do contra o Memphis, Platense? se ele sentiu algo assim, gente, acho que pode contundir. Ele já falou que é melhor parar, que ele não quer perder a vaga dele na seleção. Ele tá com o salário atrasado. Aí ele falou, já que não me pagam, então eu vou escolher jogo para jogar. No Corinthians pode escolher jogo, o Chico? Olha, não sei se ele pode escolher jogo, mas eu entendo o Memphis. Eu entendo. Ele é de Copa do Mundo. Ele é o maior artilheiro da Holanda de todos os tempos. Evidentemente que ele vai querer jogar. Ele vai querer jogar e querer brilhar na Copa do Mundo, fazer bonito lá. Então, até a Copa do Mundo, ele está com a Copa na cabeça. Não que ele está menosprezando o Corinthians, mas o Corinthians passou a ser, vamos dizer assim, um segundo plano na carreira dele. É o Santos pro Neymar. É o Santos com o Neymar. Agora, gente, eu fiz aqui uma avaliação do que eu penso, e daqui a pouco temos coletiva do Dorival. Eu fiz uma avaliação do que eu penso do Dorival. Eu quero saber se vocês concordam com isso, que o Dorival está de olho nas Copas, vai trabalhar no Brasileiro. Qual é a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro? Temos a classificação aqui do Corinthians no Campeonato 11º. Brasileiro? Como é que ficou terminando a rodada? A gente vai atualizar a classificação do Campeonato Brasileiro. 11º. Então, ali, não mudou, 11º, meio de tabela. Né? O Corinthians não vai ser campeão. É tentar ficar perto de uma vaga para a Libertadores e levar esse time aí, ó, Corinthians 11º, 10 pontos com 2 vitórias. Por exemplo, foi culpa do Dorival? Tudo bem, foi culpa de todo mundo, contra o Coritiba. Foi uma tiriça enorme. Mas você poderia colocar mais 3 pontos no Corinthians aí, certo? Você poderia colocar mais 3 pontos em Chapecó. Ele vai preservando os jogadores porque ele quer contra a Platense chegar com o que tem de melhor. O Dorival, para mim, vocês concordam ou discordam? Ele está de olho nas Copas. Ele está de olho nas Copas. Mas, Gabo, por que ele está de olho nas Copas? Porque ele não tem elenco. Ele sabe o que ele tem nas mãos. Se ele tivesse um elenco bom e que aguentasse essas 3 competições, nós poderíamos falar de Campeonato Brasileiro. Ele é obrigado. Mas a realidade, Ele é obrigado a escolher. a realidade ele tem que escolher. Ele é obrigado a escolher o campeonato por conta disso. Como é que ele vai disputar o Campeonato Brasileiro? Há um exagero na cobrança de nós, jornalistas. Eu não me incluo nessa, respeito à opinião de cada um, eu não me incluo nessa cobrança no Dorival, mas a torcida está indignada porque já são 7 jogos sem vitórias. Tendo como base que ele está de olho nas Copas, é injusto cobrar o Dorival ao ponto de falar que se ele perdesse hoje, se ele perdesse hoje, ele poderia ser demitido. Nós temos então coletiva. Quem está falando? O Boto. Vamos ouvir o Boto com o Alexandre Silvestre. Ouvindo. Boa noite. Dizer que um excelente jogo de futebol. Só um bocadinho. Precisamos estar a ouvir aqui. Um excelente jogo de futebol com 2 grandes equipas, mas mais uma vez não conseguimos jogar 11 contra 11 contra o Corinthians. É curioso que na Supercopa o mesmo VAR, acho que é o mesmo VAR, conseguiu descobrir, passados uns 30 minutos, uma agressão do Carrascal ao jogador, já não lembro quem foi ao Bidon, ao Bidon, mas hoje não conseguiu ver uma agressão do Gabriel Paulista ao Jorginho. Um escanteio, a bola ainda não estava em jogo e ele faz exatamente a mesma coisa que o Carrascal fez ao Bidon. E este VAR não conseguiu ver isso. Teve muito tempo para ver, mas não conseguiu ver. Depois, a expulsão do Everton, que é caricata. A lei é bem clara sobre o pé, quando pisa no pé é amarelo. E eu até tenho dúvidas que ele tenha pisado, não tenha jogado a bola antes, mas pronto, vamos dizer que ele fez isso, que ele pisou no pé, é amarelo. O VAR chama e o Sr. Rodrigo Pereira mantém o erro. Ou seja, faz um erro, é chamado pelo VAR e mantém o erro. Nós estamos no princípio ainda, este ano, ver se a CBF, se os clubes, todos se reúnem e, pelo menos, há um critério que seja uniforme. E não um jogo é um critério, a mesma pessoa ter 2 critérios completamente diferentes. Nós gostávamos de ter acabado o jogo 11 contra 11, acho que seria um excelente espetáculo para toda a gente. Não nos deixaram fazer isso, o Sr. Rodrigo e o Sr. não me lembro o nome do senhor, mas é o mesmo, Wagner, é isso, Sr. Wagner, não nos deixaram acabar com 11. E pedir à CBF para que tenha atenção, para que tudo seja resolvido dentro de campo. Não é? E para que nós não tenhamos que andar a falar de arbitragem, mesmo que às vezes as pessoas digam eu não falo de arbitragem, mas estão sempre a falar, não é? Portanto, vamos deixar as equipas jogarem, vamos melhorar a qualidade dos árbitros e esperar que
casos como o de hoje não se repitam, tá? Vá, boa noite. O Boto com Alexandre Silvestre acompanhando a reclamação do Flamengo. Antes de vocês falarem do Dorival, para não perdermos o time, então vamos colocar o lance aí, a expulsão do Everton Araújo, 11 do segundo tempo, no Bidon. Tá aí na tela, eu quero, já que temos uma especialista aqui, Ana Paula Araújo. Procede a reclamação do Flamengo? O Garrafa, antes da Ana Paula Ana Paula, mencionar, desculpa. Ana Paula Oliveira, desculpa. antes da Ana Paula mencionar, pisar é uma coisa, você ir com a sola é outra. Você pisa com a sola. Não, você pisar no pé do jogador é uma coisa, você vai assim, você pisa assim. Ele foi com o pé mais alto. E quando você vai com o pé mais alto, aí foi onde o VAR viu a expulsão. É isso que você queria falar para o Boto e até antecipou a Ana, né? Eu quero, Ana, a sua avaliação técnica do lance. A minha avaliação, assim, primeiro, a premissa básica do árbitro, proteger a integridade física do atleta, uma vez que ele é um ativo do clube. Neste caso, o Everton vai por cima da bola. Ao ir por cima da bola com o calcanhar dele, porque ele vai pegar velocidade, quando eu vou por cima da bola, automaticamente eu ganho velocidade. E atinge o tornozelo do Bidu, né? Bidon. Logo na sequência. Do Bidon. Acerta o tornozelo. Esse é um cartão vermelho muito fácil de ser aplicado. Inclusive, o Rodrigo Lima, ele aplica o cartão vermelho corretamente. O que acontece aqui é a intervenção equivocada do VAR. Porque o VAR, quando vê o Everton jogar a bola, ele leva isso como referência máxima. E o fato de jogar a bola não exime você da situação seguinte. E a situação seguinte é, sim, o tornozelo, né, vamos colocar o calcanhar no tornozelo do adversário. E está colocando em risco a integridade física desse atleta. Então eu entendo que o Rodrigo foi muito firme em manter a tomada de decisão e eu tô com ele neste caso na expulsão. Outra coisa, se você vai dividir uma bola dessa, você vai de chapa. Você não vai com a sola da chuteira. Alguém... Corinthians e Flamengo empataram por 1-1 na noite deste domingo na Neoquímica Arena. Paquetá e Yuri Alberto marcaram logo no início, em primeiro tempo movimentado. Mas o jogo diminuiu o ritmo após a expulsão de Everton Araújo, já na etapa complementar. A equipe comandada por Dorival Júnior não conseguiu furar o bloqueio de Leonardo Jardim e companhia, que deixam a capital paulista com um ponto valioso, diante das circunstâncias. O resultado aumentou a série sem vitórias do Alvinegro para 7 partidas, enquanto os cariocas desperdiçaram a chance de se aproximar do Palmeiras, líder do Brasileirão. Além da expulsão de Everton Araújo, considerada rigorosa pelos jogadores do Flamengo, o Corinthians também ficou na bronca. Dorival Júnior e companhia reclamaram muito de um possível pênalti de Ayrton Lucas em André. Após o cartão vermelho, a arbitragem de Rodrigo Pereira de Lima foi confusa e acabou minando um pouco de uma partida que tinha tudo para ser mais aberta. Logo aos 2 minutos, o Flamengo soube aproveitar a pressão na saída de bola para abrir o placar. Hugo Souza errou. Jorginho serviu Pedro, que deixou Paquetá na cara do gol. Depois dos primeiros 10 minutos, o Corinthians igualou as ações e contou com grande jogada de Memphis para empatar. O holandês fez lindo lançamento para Matheus Bidu e o lateral achou Yuri Alberto na área. Com a igualdade no placar, as equipes trocaram excelentes oportunidades. A mais plástica foi o duelo entre Arrascaeta e Hugo Souza, com voleio do uruguaio e defesaça do goleiro. Resultado justo na ida para os vestiários. O jogo se parecia com o primeiro tempo até a expulsão de Everton Araújo. O volante do Flamengo disputou a bola, mas pisou no tornozelo de Breno Bidon com força excessiva. O árbitro foi até ao vídeo para analisar o lance, mas manteve a decisão de campo. Depois disso, contudo, o duelo ficou muito picotado por faltas bobas. A ansiedade do Corinthians para buscar a vitória acabou ajudando os visitantes, que se fecharam bem na defesa. Rossi só precisou trabalhar nos acréscimos, com grande defesa com chute de Yuri Alberto. O Corinthians volta a campo no dia 1º de abril, para enfrentar o Fluminense às 21h30 no Maracanã. O Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino no dia seguinte, no mesmo horário, em Bragança Paulista. Ambas as partidas valem
pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.